Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui a mais um vídeo, a mais um boletim informativo sobre a gestão política do nosso Brasil. E hoje, uma coisa que me chocou bastante, que foi uma denúncia grave, eu estou aqui com mais um vídeo para trazer para vocês tudo o que acontece dentro do governo. A gente sabe que a mídia, ela vem trabalhando mais sentido a favor da esquerda, e isso faz com que muitas coisas sejam omitidas, não sejam pronunciadas da forma como deve ser, não sejam esclarecidas da forma como estão ocorrendo, e isso pode confundir, manipular as pessoas. E o nosso objetivo é trazer a verdade, trazer os fatos, trazer aqui a minha opinião também, com base em muitas coisas que nem sempre a mídia vai te trazer, né? Da forma como é, mas se você pesquisar e você for na fonte certa, dentro do Congresso, você vai ver toda a informação lá clara, né, para você poder se certificar e tirar aí a veracidade da informação. E tem uma denúncia grave aqui, que o Lula, ele faz farra com o dinheiro público, esconde números, né, tem algumas coisas acontecendo que saíram aqui, de alguns deputados que trouxeram, e eu vou trazer para vocês, né? E nós vamos falar aqui sobre o Fernando Haddad, sem palavras, sobre a taxação das compras internacionais. O capitão Alberto Neto cobrou, inclusive, isso dele, e eu vou trazer um esclarecimento para vocês sobre esse assunto e muito mais. Então, é um resumo sobre alguns pontos que tem denúncia, tem sobre o Lula fazer farra com o dinheiro. Será que ele está fazendo farra com o nosso dinheiro? Você vai saber aqui comigo, você vai tirar sua própria conclusão com base nesses fatos que eu irei explicar aqui agora e que a gente tem que ficar de olho, a gente tem que fiscalizar. E o nosso canal está aqui para trazer a verdade para vocês. Eu peço seu apoio para compartilhar esse vídeo o máximo possível que você puder, porque você compartilha, leva as pessoas à informação. Esse é um canal independente, então nós não temos partido político. O nosso partido é o Brasil e nós estamos em defesa do nosso Brasil. Então, se você também é um patriota, se você também se considera uma pessoa que ama o Brasil de verdade, que luta por ele, né? Se inscreve no canal para você se manter sempre com a verdade dos fatos e não ser manipulado só por mídia, né? Ou por algum político de estimação. Então, a gente tá aqui para te ajudar, tá bom? Então, clica aí no botão de se inscrever para se manter atualizado. Vai deixando o joinha, seu like, dá força tremenda e compartilha. Gente, olha só, primeiro, esse fato aqui que eu quero trazer para vocês, o vídeo tá bem baixinho, mas eu sempre gosto de trazer os fatos, porque com os fatos vocês conseguem enxergar a verdade, né, ouvir a verdade. E o capitão Alberto Neto, ele trouxe um áudio que ele trouxe com os fatos, e aí eu analisei, claro, antes para trazer para você, porque senão às vezes eles também desconversam um pouquinho, né? Mas olha só. Ministro Haddad, cumpra com a sua palavra. Nós estamos num governo que não cumpre a sua palavra. O ministro Haddad anunciou a volta de taxar as compras internacionais, compras de até $50. A dona de casa que compra, o cidadão, novos negócios surgem por meio desse tipo de compra barata, que no governo passado não era taxado. O ministro Haddad fez um compromisso de não taxar, mas volta atrás. É o governo que quer taxar, quer aumentar impostos, e isso, sabe quem paga a conta? Não somos nós, que estamos aqui no parlamento. Quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. Então, ministro Haddad, faça esse apelo, cumpra com a sua palavra, não taxe essas pequenas compras que você vai afetar, são as pessoas de baixa renda, não é de alta renda. Bom, gente, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. O capitão Alberto Neto, ele trouxe aqui o seguinte, ele falou que esse desgoverno, né, do Lula, ele não cumpre com sua palavra. Mais uma vez vai gerar um prejuízo para o povo brasileiro. Por que ele tá falando isso? Ele tá falando que ele volta atrás. Quando ele volta atrás na tributação das compras online, ele tira o poder aquisitivo das pessoas que são de baixa renda do nosso país. Está falando sobre a taxação, gente, ou seja, né, a taxação dos produtos que a gente compra pela Shein, pela Shopee, né, pela AliExpress, por empresas que importam os produtos da China para o Brasil. E o governo do Lula, que é uma coisa certa, né? A gente fala assim, todo mundo já tem que ser tributado, né? Tudo tem que ser tributado, porque senão é uma concorrência desleal do brasileiro com a China. Ok, só que o problema é o seguinte, né? Essa questão, por exemplo, até $50 do que você compra lá fora, que muito brasileiro compra
lá também, e para o Brasil poder comercializar no mesmo preço concorrido com a China, o governo tem que tirar impostos daqui de alguns produtos para comercializar, incentivando o empreendedorismo, né? É muita coisa que o governo tem que fazer de ação para que o povo brasileiro, o empreendedor, consiga comprar os produtos aqui mesmo, gerando, né, esse círculo de compra e venda e fortalecer o Brasil, né? E a China, o que acontece? Vai lá, vai tributar, só que o problema é, até aqueles 50 dólares que você compra não era taxado. De repente, com a gestão do governo do Lula, ele começou a taxar, os produtos pararam na alfândega. E eu falo isso porque eu tive essa experiência. Então eu tenho propriedade de falar que isso realmente estava acontecendo, porque eu vivi isso. Os últimos produtos de abril para cá que eu comprei, né, eles pararam tudo na alfândega, me cobrando 60% de taxa sobre, né, de imposto, né, perdão, sobre o valor da compra com frete incluído. Então, o produto, por exemplo, ele dava R$30 o meu produto, mas ele me cobrava 60%. Só que falava que até 50 dólares não era cobrado. E aí o que o governo falou? Não, a gente só está fazendo a lei valer, porque pela lei só não é cobrado o imposto até 50 dólares, né, de empresas quando você compra de pessoa física por pessoa física. Se uma pessoa física compra de uma empresa jurídica, tem que pagar esse tributo, né? Tem que pagar esse imposto. Só que a lei não funcionava. Por algum motivo, por alguma falha, ninguém pagava. E aí, quando ele começou a cobrar, que ele entrou, e aí por isso que o capitão Alberto Neto chama ele do governo do imposto, ele começou a fazer essa lei valer. Não vai cobrar, porque não é pessoa física cobrando de jurídica, pode cobrar qualquer valor, seja R$1 a compra, vai cobrar 60% aí de imposto a mais. E aí depois, aí gerou uma repercussão negativa, primeiro ano de governo, primeiro semestre, o governo veio, voltou atrás, falou, não, a gente não vai cobrar mais, né? Estamos fazendo um plano de negociação. E aí ele tá mudando toda hora, o governo toda hora volta atrás, ele fala que não vai mais taxar o comércio. Aí ele falou que ia taxar o comércio, as empresas que pagar lá o ICMS, que pagar não sei o que, né, não iria cobrar o cliente na alfândega. O seu produto ia passar mais rápido e a gente ia continuar comprando tranquilo. Só que o custo do produto iria aumentar por causa desse posto que ele falou que vai tributar sim a China, porque ela tem que pagar, né, os impostos conforme o país. Enfim, então isso é o que o capitão Alberto Neto está reclamando, que o governo, ele toma uma atitude, aí ele faz, aí ele vê que repercute negativo, ele volta atrás, aí ele não mantém palavra, aí o povo fica confuso, aí cobra de uns, de outros não cobra, tem que resolver, tem que tomar uma atitude em conjunto, tem que ter uma articulação política, né, para não ficar tomando muitas decisões erradas e voltando atrás toda hora, porque isso vai enfraquecendo o governo, ele vai perdendo credibilidade. Uma outra questão agora, que gerou uma repercussão também, que caiu mal para o governo do Lula, é que o governo Lula, olha só essa notícia, isso aqui saiu no Jornal Terra, é oficial, e eu fui atrás, eu fui checar, e é isso mesmo, tá? O governo Lula distribui cargos em conselhos de estatais e ministros ganham 30 mil por uma reunião ao mês. Eles ganham o salário deles, né? Os ministros já mensal, que é muito, e além disso, eles ficam ganhando mais dinheiro para ir em algumas reuniões de alguns conselhos estatais que o Lula cria. E após destituir os bolsonaristas do conselho de Itaipu e alojar ministros petistas, o governo passou a esconder remuneração de conselheiros. Porque isso existiu, tá, gente? No governo Bolsonaro também o pessoal ganhava por fora aí por causa dessas reuniões. Só que o problema é o seguinte, o que está acontecendo, que está repercutindo na questão do governo Lula? O governo Luiz Inácio Lula da Silva, ele agiu rapidamente para substituir pelo menos 52 membros dos conselhos de administração em 14 das principais empresas públicas no primeiro semestre desse ano. As posições rendem mais de 30 mil por participação em uma única reunião por mês, em alguns casos por bimestre, para integrantes do Partido dos Trabalhadores, que é o PT, e ministros de Estado. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, os conselheiros das empresas públicas recebem valores que variam entre 2 mil e 34 mil reais. Um dos conselhos mais disputados é o da Itaipu. Os nomeados pelo governo recebem uma remuneração de 34 mil reais por participação em uma única reunião
a cada 2 meses. E para a empresa, Lula nomeou Gleide Andrade, secretária de Finanças do PT, juntamente com 5 dos 37 ministros, o Fernando Haddad, o Rui Costa, o Alexandre Silveira, Esther Dweck e Mauro Vieira. Essa compensação adicional se acrescenta aos salários integrais dos ministros de Estado, que atualmente é de R$ 41.600. Consequentemente, a remuneração total dos ministros atinge R$ 75.600 mensais. Então, a quantia de 34 mil destinada aos conselheiros foi comunicado pela Itaipu ao Estadão no final de fevereiro, durante o período em que o conselho da empresa era formado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. À medida que membros do Partido dos Trabalhadores assumiram posições influentes no Palácio do Planalto e ocorreram substituições nos cargos, a empresa começou a ocultar a informação referente à remuneração. Quando contatada pelo jornal do Estadão a respeito de possíveis revisões nos pagamentos sobre a nova gestão, a empresa, que é administrada em parceria com o Paraguai, recusou-se a fornecer a informação, alegando que tal medida estava em conformidade com políticas e princípios de segurança pessoal e patrimonial. E comunicou ainda que os honorários são fixados mediante critérios acordados binacionalmente, sendo todos coerentes com o que se pratica no setor elétrico brasileiro. Então, os conselheiros, eles têm a responsabilidade de tomar decisões relacionadas a análises financeiras, e contábeis, abertura de auditorias e seleção de membros para comitês, entre outras questões. E a nomeação de aliados serve tanto para garantir o controle da direção das empresas pelos governos em exercício, como para resolver questões salariais levantadas por executivos graduados dos ministérios. Apesar da remuneração de um ministro representar 30 vezes o salário mínimo, esse valor é inferior ao que eles poderiam receber no setor privado. Em média, os jetons, pagamento pago aos servidores públicos em razão de participação como representantes da União em conselhos de administração, e honorários pagos aos conselheiros totalizam cerca de R$ 4.300 adicionais, conforme dados disponíveis no portal da Transparência. E além da Itaipu, a Embraer é outra empresa com remuneração considerada generosa, Geralmente a única vaga destinada pela União é destinada a um oficial da aeronáutica, e embora a remuneração se aproxime dos 40 mil, o valor exato não é divulgado pela empresa. Na Petrobras, os conselheiros recebem um salário de R$ 13.200 para reuniões que acontecem 1 ou 2 vezes por mês. Entre os salários mais baixos está o da Indústria de Material Bélico do Brasil, que é a Imbel, que é de R$ 2.000. Além de garantir controle por meio da indicação de membros de diferentes escalões dos ministérios, o governo também exerce influência sobre os conselhos através de remoção de membros. Em abril, o Ministério da Gestão determinou a destituição de Manuel Renato Machado Filho, que atuava como conselheiro da Companhia Brasileira de Trens Urbanos e representava o extinto Ministério da Economia. E o conselho da empresa, que é controlada pelo presidente da Câmara, que hoje é o atual Arthur Lira, expressou seu descontentamento em relação a essa medida. Então, gente, a gente percebe aí, que o governo ele está pagando os aliados dele, o governo Lula está distribuindo os cargos em conselhos de estatais, os ministros que ganham 30 mil por uma reunião ao mês, e o governo está tentando esconder os valores. Por que será? Será que é porque o governo chegou a criticar o governo anterior também por causa de medidas parecidas, e agora ele não quer que o povo saiba referente ao que está acontecendo dessa farra do dinheiro público, como a gente chama? Então, esconder os números não é uma forma inteligente, O povo agora tem acesso à internet, a gente tem essa ferramenta poderosíssima ao nosso favor e a gente consegue pesquisar, consegue ir atrás, consegue realmente falar com os políticos e entender a verdade. Então, o governo, ele vai aí cometendo algumas falhas, graves em relação a isso, que o povo tem que ficar atento e ver por que essa intenção, por que esconder, por que não revelar, não é público? Tudo que é público tem que ser mostrado, o povo tem que saber. Então é isso, espero que tenham gostado, obrigada, um beijo, continuemos atentos e em breve eu volto com mais informação.